Olá, alma querida. Deixe aqui nos comentários a sua cidade ou estado. Vamos formar juntos uma corrente de oração e reencontro. Você não está sozinho. Talvez você tenha acordado hoje com uma sensação difícil de explicar. Um cansaço que não vem só do corpo. Uma saudade que parece não ter nome. Uma dor que pulsa em silêncio, como se rezasse sozinha dentro do peito. Talvez você já tenha perdido alguém, ou tenha perdido a si mesmo aos poucos, entre dias que passaram sem cor, entre orações que pareciam não ter resposta. Talvez no fundo você sinta medo, não de morrer, mas de partir com algo dentro de si ainda por curar. Já se perguntou para onde vão os que partem com a alma ferida? Os que saem deste mundo carregando culpas, traumas, saudades não ditas? Há um silêncio espiritual que ninguém nos ensinou a ouvir. O silêncio de quem sofre e continua existindo, mesmo depois da morte. Chico Xavier costumava dizer que a vida continua, mas ele sabia que essa continuidade não era um céu genérico onde todos descansam, mas uma construção espiritual que reflete o estado real da alma. As colônias espirituais não são paraísos. São hospitais da alma, centros vibracionais onde a dor ainda pulsa, mas começa, enfim, a ser ouvida. Você já ouviu falar em Nosso Lar? Talvez sim. O livro que impactou milhões não é uma ficção, mas um espelho. E muitas dessas colônias, descritas por André Luiz, não estão em algum céu longínquo. Estão aqui, sobre o Brasil, como lares invisíveis para aqueles que ainda têm algo a curar. Como um sussurro do plano espiritual que diz: continua, ainda não acabou. E se eu te dissesse que o lugar para onde você vai depende de como você lida com a sua dor agora? E se as lágrimas que você segura fossem a senha vibracional para o acolhimento ou para o exílio espiritual? Emmanuel nos lembra que o espírito carrega, após a morte, aquilo que cultivou em silêncio. Não é punição, é afinidade, é consequência natural da vibração. Talvez você sinta que falhou, talvez tenha ferido sem querer, ou amado sem ser visto. Talvez carregue culpa ou apenas um vazio. Mas saiba, nada disso é em vão. Cada dor não dita, cada arrependimento, cada oração sussurrada antes de dormir, tudo isso constrói seu caminho espiritual. Tudo isso é matéria viva no mundo invisível. As colônias espirituais são construções do sentimento. Não há prédios de mármore, mas vibrações que acolhem ou repelem. E o Brasil, este chão que tantos criticam, mas que tantos espíritos escolheram reencarnar, é território espiritual sagrado. Aqui, segundo os espíritos superiores, pulsa uma missão regeneradora. E talvez, só talvez, você faça parte dela. Por isso, fique comigo até o fim deste vídeo, porque hoje vamos mergulhar num dos segredos mais ocultos e mais transformadores da vida espiritual. O que são, de verdade, as colônias espirituais que se formam sobre o Brasil. Por que elas existem? Quem é acolhido? Quem não é? E por que essa revelação pode mudar a forma como você vive e como um dia você partirá? Se algo do que foi dito até agora tocou o seu coração, se trouxe à tona uma lembrança, uma saudade, uma pergunta, escreva nos comentários um nome, um silêncio com letras. Às vezes, um simples "eu senti isso" já é uma prece que se eleva. Há dores que atravessam a vida inteira e seguem com o espírito mesmo depois da morte. Não são dores que gritam, são dores que se escondem atrás de sorrisos, de obrigações, de tentativas de parecer bem. Mas quando o corpo se cala, é a alma quem começa a falar. E o que ela diz nem sempre é bonito de ouvir. Muitos partem deste mundo carregando culpas silenciosas, conflitos familiares nunca resolvidos, palavras que ficaram presas, mágoas que foram engolidas, feridas emocionais que nunca cicatrizaram, mas também nunca foram vistas. Esses espíritos, ao chegarem no plano espiritual, não vão para um descanso, vão para um reencontro com aquilo que tentaram esquecer. As colônias espirituais acolhem esses seres, mas não como prêmio,
e sim como abrigo terapêutico. Não há recompensas sem ressonância vibracional. Emmanuel nos ensina que a vibração do espírito é a linguagem que o plano espiritual compreende. A dor que não foi curada em vida se torna o sinal, o endereço, a senha de entrada para onde a alma será levada, ou de onde será mantida afastada. Imagine alguém que viveu ajudando os outros, mas fez isso para fugir de si mesmo, que abraçou causas lindas, mas ignorou o próprio coração ferido. Ao desencarnar, a vibração que permanece não é a das ações externas, mas da dor não resolvida. E essa dor se manifesta como magnetismo espiritual, atraindo a alma exatamente para o lugar onde essa dor poderá, enfim, ser tratada. A maioria das colônias não são paraíso. São espaços de transição, postos de recuperação emocional, centros de reconstrução vibracional. E a alma ferida chega ali como alguém que precisa reaprender a sentir, a entender o que sentia, a encontrar muitas vezes pela primeira vez a si mesma. Você já acordou chorando sem saber por quê? Já sentiu arrepios durante uma prece silenciosa? Já sonhou com alguém que partiu, mas parecia mais vivo do que nunca? São sinais, ecos do invisível, indícios de que, em algum nível, sua alma está sendo trabalhada. E pode ser que, mesmo em vida, você já esteja em contato com essas colônias. Porque elas também acolhem os vivos que sangram em silêncio. Existe uma ideia equivocada, muitas vezes alimentada até mesmo dentro da espiritualidade, de que somente espíritos elevados são acolhidos em colônias espirituais, que só quem foi bom, justo ou religioso em vida terá direito a esse amparo. Mas a verdade revelada pelos espíritos é mais profunda e mais libertadora. O merecimento espiritual não se mede por aparências, nem por títulos, nem por quantos livros você leu ou quantas palestras frequentou. O que importa no plano invisível é a vibração íntima, e essa vibração é determinada pela intenção, pela autenticidade do sentir, pela honestidade emocional com que você enfrentou sua própria humanidade. André Luiz, em sua própria narrativa no livro Nosso Lar, foi surpreendido. Ele, que se via como um homem bom, passou por regiões de sofrimento antes de ser acolhido. Porque o que carregava dentro de si, mágoas, orgulho, culpa oculta, o afastava vibratoriamente do acolhimento imediato. Ele não foi punido. Foi atraído magneticamente para onde sua vibração o levava. Isso nos convida a olhar com mais humildade para o próprio caminho. Você pode ter feito muita coisa boa, mas se fez fugindo de si, sem olhar com verdade para suas dores, sem trabalhar o perdão, sem tocar a própria sombra. Ainda há um caminho a ser trilhado. E a colônia espiritual não será um prêmio, será um espelho. O que a neurociência espiritual começa a revelar, em harmonia com a doutrina espírita, é que a vibração emocional molda não apenas a saúde mental, mas o destino pós-morte. A intenção é mais poderosa do que o gesto. O que você sente quando ninguém está vendo cria campos de energia que o ligam a determinados núcleos espirituais, acolhedores ou adoecidos. É por isso que há espíritos aparentemente bons, piedosos, que não foram acolhidos logo após a morte. E há outros, simples, até ignorados em vida, que são recebidos com amor e ternura. Porque o que vibravam no silêncio era compaixão real, entrega sincera, perdão profundo, amor humilde. Muito se fala sobre colônias espirituais, mas pouco se compreende sua verdadeira natureza. Elas não são cidades com ruas e prédios no sentido material. São estruturas vibracionais, ambientes moldados pela consciência coletiva de seus habitantes, espaços de cura, trabalho e aprendizado. No Brasil, várias colônias foram reveladas por médiuns sérios e confirmadas por relatos como os de André Luiz. Cada uma possui uma função específica. Há colônias voltadas ao acolhimento de suicidas, outras voltadas à reeducação moral, outras ainda destinadas à preparação para reencarnações difíceis. Não há ociosidade no mundo espiritual. Não existe descanso sem propósito. As colônias se organizam por afinidade moral, por vibração. Espíritos que carregam medos semelhantes, dores parecidas, aprendizados em comum, se reúnem,
como uma escola espiritual de almas. E entre a luz e a sombra, as zonas intermediárias, áreas que não são de sofrimento extremo, mas também não são de paz. São campos de transição. Ali, a dor ainda vive, mas começa a ser compreendida. Ali, o espírito começa a lembrar quem é, quem feriu, quem deixou para trás. E essa memória, embora dolorosa, é o início da cura. Talvez, ao escutar essas palavras, algo tenha tocado aí dentro. Uma memória, um pressentimento, um choro antigo. Se sentir que essa mensagem poderia ter sido escrita por você, escreva algo. Um nome, um silêncio, uma saudade. Nem todos os espíritos seguem imediatamente para novas reencarnações. Muitos escolhem permanecer por amor, por missão, por resgate. São os mentores silenciosos que atuam nos bastidores do mundo material, em hospitais, casas de oração, lares em conflito. Alguns foram nossos algozes. Hoje, são nossos protetores. A reencarnação é adiada não como privilégio, mas como compromisso. São almas que, por terem compreendido profundamente sua trajetória, se dispõem a ajudar outros que ainda estão perdidos. São os servidores do invisível, trabalhadores da luz, e muitos deles já conviveram conosco, já erraram conosco. Esses espíritos não aparecem em livros, mas aparecem em orações, em intuições, em sonhos que nos despertam chorando, em arrepios durante um momento de prece. Eles estão entre nós, esperando apenas que estejamos prontos para ouvi-los. Morrer não é o fim da dor, é o início da revelação. A morte não cura o que não foi enfrentado, não resolve o que foi evitado. O espírito carrega consigo tudo o que não foi digerido emocionalmente, e isso o acompanha, vibra com ele, ressoa com ele. A ideia de descanso eterno é uma ilusão reconfortante, mas perigosa, porque adia a responsabilidade. O que você sente hoje, raiva, culpa, tristeza, gratidão, compaixão, é o que vai levar com você. Nada se perde, nada se omite. O conceito de ressonância vibracional nos lembra que o mundo espiritual não julga, apenas reflete. O que você alimenta internamente continua com você, mesmo após o desencarne. Por isso, não espere a morte para começar a transformação. Acolhimento não é privilégio, é consequência vibracional. As colônias espirituais não são o céu prometido. São hospitais, reformatórios, escolas. A maioria chega em sofrimento, desnorteada, despida da máscara social que usava em vida. Ali, o que importa é o que a alma traz. Não há como fingir. O sofrimento emocional oculto é o primeiro critério. Os que mais choraram por dentro são os primeiros a serem olhados de perto. E essa dor se transforma em prontuário espiritual. Mapeie suas dores hoje como se fosse um prontuário espiritual. Quais dores você carrega em silêncio? Quais mágoas ainda ardem? O que você nunca disse a ninguém? A prática espiritual começa aí, com um papel, uma caneta e coragem. Coragem de olhar para dentro, de nomear o que dói. Escreva, sinta, ore. Esse é o primeiro passo. E o plano espiritual escuta os que ousam se escutar. As maiores dores, muitas vezes, nascem dentro de casa. Laços familiares são campos de prova, de resgate, de cura ou de atraso. Mágoas que não foram curadas, mesmo que esquecidas, permanecem vibrando e impedem o acolhimento. Muitos espíritos só foram recebidos em colônias após iniciarem o perdão, mesmo sem reconciliação externa. O perdão começa em silêncio, com lágrimas, com compreensão. Numa psicografia recebida em uma reunião singela, um espírito revelou sua história. Em vida, era invisível. Trabalhava numa repartição, servindo café. Pouco falava, mas ouvia. Silenciosamente, distribuía paz. Após sua morte, foi acolhido em uma colônia de acolhimento e, com o tempo, tornou-se mentor. Não pelos títulos que tinha, mas pela vibração que deixou. Ele era silêncio, mas era um silêncio que curava. E hoje serve em silêncio, em hospitais, abençoando mãos de enfermeiros, em casas confortando corações. Imagine um espelho embaçado. Você olha e não vê seu rosto, vê sua alma, vê tudo o que tentou esconder. As colônias
são esse espelho. Não dão respostas, dão revelações. E revelação também cura. Se essa mensagem chegou até o seu coração, deixe um like. E se sentir que esse canal pode te acompanhar na jornada da alma, inscreva-se. A sua presença aqui é luz.